Anteriormente em Ponemon, ao chegar em outra cidade, Paulo recebeu sua segunda insígnia após uma luta fácil. Então Paulo seguiu sua jornada, e no meio do caminho um pônei evoluiu. Quando chegou em outra cidade, nosso herói encontrou a gangue do DVD Pirata, que queriam levar esse cidadão, mas Paulo não permitiu que o levassem. Depois de vencer esses dois, o líder da gangue do DVD Pirata chegou e pediu para Paulo se juntar à sua gangue, mas ele não aceitou e seguiu para a próxima cidade, onde recebeu sua terceira insígnia. Enquanto ia para outra cidade, outro pônei evoluiu, mas antes de ir enfrentar mais um ginásio, Paulo foi ao topo do vulcão para acabar com o plano da equipe de hackers. Depois de receber sua quarta insígnia, ele encontrou um fóssil e o entregou a um cientista. Depois de entregar o fóssil para o cientista, Paulo foi para outra cidade, e no caminho, o ovo que Paulo recebeu de uma idosa chocou, e dele saiu um pônei que Paulo usará em sua equipe. Então Paulo chegou ao ginásio e venceu dos mestres Ponemon que encontrou no caminho, até chegar no líder desse ginásio. Também achar mais um pônei. Paulo enfrentou seu pai para conquistar a quinta insígnia. Foi uma batalha muito equilibrada, mas Paulo conseguiu vencer seu pai e receber a quinta insígnia. Depois de ganhar de seu pai, Paulo foi até o cientista que disse que traria seu fóssil de volta à vida. E para a surpresa de Paulo, o cientista conseguiu trazer o Ponemon do fóssil. Ponemon que estava no fóssil era uma árvore. Após receber o Ponemon que saiu do fóssil, Paulo encontrou o líder do terceiro ginásio que enfrentou. Ele disse que um gerador estava com problemas e pediu a ajuda de nosso herói, e como Paulo é uma pessoa muito bacana, aceitou ajudar. Depois de receber a chave do gerador e passar no centro Ponemon, Paulo foi para o gerador consertá-lo. Quando chegou no gerador, Paulo lembrou que não perguntou para o líder do terceiro ginásio o que ele tinha que consertar, mas ao invés de voltar e perguntar, Paulo preferiu seguir em frente e descobrir o que ele deveria fazer. Depois de muitas voltas pelo gerador, Paulo encontrou um botão e, sem saber o que ele fazia, Paulo o pressionou. Então Paulo voltou para a cidade e o líder do terceiro ginásio o agradeceu por consertar o gerador. Quando estava indo para a próxima cidade, ele se encontrou novamente com Steven, que só queria a atenção de nosso herói. Paulo seguiu seu caminho pelo Matagal, pois ele nunca assistiu Jurassic Park 2. Quando atravessou o Matagal, Paulo encontrou um laboratório que estava sendo invadido pelos membros da gangue do DVD Pirata. Paulo decidiu acabar com essa invasão, pois ele não suporta esses vendedores de DVD Pirata. Enquanto acabava com a invasão, Efouger que evoluiu outra vez. Depois de vencer todos os vendedores de DVD Pirata, Paulo encontrou a mulher que estava por trás da invasão e começou uma batalha contra ela. A batalha acabou bem rápido, pois a vendedora de DVD Pirata só tinha 2 Ponétons. Ao derrotá-la, a gangue do DVD Pirata foi embora e Paulo salvou os cientistas que estavam sendo feitos de reféns. Enquanto Paulo ia para outra cidade, encontrou sua vizinha, que queria mais uma revanche. Paulo aceitou o desafio de sua vizinha e ganhou com muita tranquilidade. Depois de perder outra vez, a filha do gordo foi embora e disse que venceria na próxima. Scott apareceu mais uma vez, mas Paulo não deu muita atenção para ele. E assim nosso herói chegou a outra cidade. Agora ele irá para o ginásio. Na entrada do ginásio, Paulo achou outro Ponemon. Então Paulo entrou no ginásio e ao vencer do primeiro mestre Ponemon, Harit evoluiu. Depois disso, Paulo enfrentou todos os mestres Ponemon e chegou na líder do ginásio. A batalha contra a líder desse ginásio foi muito difícil. Paulo teve que enfrentá-la 2 vezes, pois ele perdeu na primeira batalha. Na segunda tentativa de Paulo, ele venceu, mas ainda com muita dificuldade. E assim, Paulo conquistou a sexta insígnia. Paulo já estava indo para a próxima cidade, mas no meio do caminho encontrou Steven, que afirmava que havia algo bloqueando o caminho. Então Steven deu para Paulo um óculos especial, que com ele nosso herói poderia ver o que bloqueava a passagem. Que estava bloqueando a passagem era um Ponemon, e ao derrotá-lo, Steven foi embora e Paulo continuou seguindo para a próxima cidade. Quando estava chegando na cidade, Paulo encontrou um grupo de vendedores de DVD Pirata, que logo foram embora. Quando chegou na cidade, Paulo ouviu falar boatos de um dia muito especial, no qual o preço das mercadorias reduziam muito. Então Paulo foi correndo para o supermercado da cidade para desfrutar da Black Friday. Mas ao chegar no supermercado, Paulo encontrou sua vizinha, que disse que a Black Friday já tinha acabado, e o desafiou para uma batalha Ponemon. Como não tinha nada melhor para fazer, Paulo aceitou batalhar contra sua vizinha de novo e venceu dela outra vez. Depois dessa batalha, a filha do gordo foi embora e Paulo foi atrás dos vendedores de DVD Pirata. Paulo encontrou os vendedores de DVD Pirata em um cemitério e derrotou todos eles. Então Paulo encontrou o líder dos vendedores de DVD Pirata, que foi embora pois ele já tinha conseguido o que queria. Então essa idosa contou para Paulo que eles tinham levado um orbe capaz de despertar um Ponemon lendário. E esse idoso contou para Paulo que havia um outro orbe que despertava outro Ponemon lendário, e se os 2 Ponemons lendários se encontrassem, começaria uma batalha, que resultaria em uma grande catástrofe. Depois disso, Paulo voltou ao topo do vulcão, pois desconfiou que a equipe de hackers poderia estar lá, e pensou que nenhum deles pegou o meteoro, porque o que queriam era o orbe. Enquanto descia do vulcão, uma caverna se abriu diante de Paulo. Essa caverna tinha sido feita por um dos membros do time de hackers. Paulo explorou toda a caverna e encontrou vários membros do time de hackers e muito equipamento. Depois disso, Paulo encontrou o líder do time de hackers, que despertou Celestia, um dos Ponemons lendários. Mas Celestia foi embora, ao invés de ser controlada pelo líder do time de hackers, que ficou muito irritado com isso e decidiu revelar seu plano para Paulo mais uma vez. Ele disse que queria um Ponemon lendário para ficar invencível, igual quando usa Hapkin em um jogo online. O líder de hackers começou mais uma batalha contra Paulo, mas foi derrotado novamente por nosso herói. Eu sou Batman.
ao ser derrotado, o líder do time de hackers foi embora, e Paulo também. Então Paulo encontrou um cientista sendo entrevistado por ter construído um submarino, mas o submarino foi roubado pelos vendedores de DVD pirata. Paulo foi atrás deles e invadiu sua base para recuperar o submarino e Urbi, para que não acordem o segundo Ponemon lendário. Enquanto invadia o esconderijo dos vendedores de DVD pirata, Paulo lutou contra muitos, mas quando chegou, o líder da gangue já estava saindo, e um capanga segurou Paulo para que ele não impedisse o plano do seu líder. Mas Paulo não venceu a tempo, e o líder da gangue do DVD pirata foi embora. Paulo foi atrás dele, e no meio do caminho Harit evoluiu de novo. Depois disso Paulo chegou a outra cidade. Na cidade Paulo encontrou o Scott, e perturbou até ele ir embora. Depois disso, Paulo foi para o ginásio da cidade. Lá ele enfrentou muitos mestres Ponemon antes de chegar aos líderes desse ginásio. Essa batalha foi muito difícil para Paulo, pois os inimigos estavam em um nível inesperado. Ele acabou sendo derrotado 2 vezes, mas na terceira tentativa, Paulo conquistou sua 8ª insígnia. Enquanto dava uma última volta pela cidade, Paulo viu o time de hackers e os seguiu, pois Paulo sabia que com certeza aquilo era algum outro plano do líder deles. Quando Paulo entrou no laboratório que os hackers entraram, se deparou com alguns deles que estavam fazendo reféns. Então quando Paulo subiu a escada, tinham 3 hackers o esperando, mas ele derrotou um por um. Depois Steven convidou Paulo para ser sua equipe, em uma batalha de duplas contra o líder do time de hackers e seu capanga. Essa batalha não foi muito difícil, pois Paulo tinha Steven do seu lado, e seus pôneis já estavam mais fortes. Quando perderam, os hackers foram embora sem levar o combustível para ligar uma máquina, que foi o que vieram roubar. E depois disso, Paulo foi para a casa de Steven, e Steven descobriu onde estava o líder da gangue do DVD pirata. Depois de Steven lhe informar onde o vendedor de DVD pirata estava, Paulo foi atrás dele o mais rápido possível. Dentro da caverna, Paulo enfrentou vários vendedores de DVD pirata. Então Paulo achou outro Ponemon lendário, mas o líder dos vendedores de DVD pirata não estava lá. Quando Paulo estava prestes a dar o pulinho da vitória, o líder dos vendedores de DVD pirata chegou, e disse que nosso herói nunca o impediria de usar o Ponemon lendário para acabar com todas as lojas de DVD original, e assim as pessoas comprariam somente seus DVD. Paulo não permitiria que ele acordasse o Ponemon lendário, e começou uma batalha contra o líder dos vendedores de DVD. Não foi uma batalha difícil. Paulo derrotou o líder dos vendedores de DVD pirata com muita tranquilidade. Mesmo sendo derrotado por Paulo, o líder da gangue do DVD pirata despertou Luna, e Luna também foi embora. O líder dos vendedores de DVD não entendeu o porquê Luna foi embora ao invés de ser controlada por ele. Depois de perceber a grande atrapalhada que fizeram, os líderes do time de hackers e da gangue do DVD pirata se uniram para tentar impedir a grande destruição que começaria quando os 2 Ponemons lendários se encontrassem. Então Steven chegou e disse para Paulo aonde estavam os Ponemons lendários, e foi embora deixando nosso herói sozinho. Mas quando Paulo foi atrás dos Ponemons lendários, ele acabou se perdendo e foi parar em outra cidade. Enquanto Paulo procurava os Ponemons lendários, Fluttershy, a 6ª pônei de sua equipe, evoluiu. Paulo encontrou os 2 Ponemons lendários que estavam em uma luta até a morte. Então Steven levou Paulo até uma caverna, aonde Paulo encontrou Wallace. Wallace disse para Paulo que havia mais um Ponemon lendário que podia parar a briga de Celestia e Luna. Então ele perguntou para Paulo se ele sabia onde o terceiro Ponemon lendário estava, e só para brincar um pouco, Paulo disse que ele estava em uma torre isolada no meio do oceano. Wallace foi rapidamente para a torre, e Paulo pensou que o Ponemon lendário realmente poderia estar lá, mas quando chegou já era tarde demais. Wallace já tinha encontrado o terceiro Ponemon lendário, e quando Paulo voltou para a cidade, tudo já tinha sido resolvido. Depois disso, o líder da gangue do DVD pirata e o líder do time de hackers perceberam que seus sonhos de vencer nunca se realizariam, e foram embora. Como sempre, Paulo enfrentou todos os mestres Ponemon que estavam presentes nesse ginásio para poder enfrentar o líder. A batalha contra esse líder foi complicada. Paulo quase perdeu, mas felizmente nosso herói conseguiu vencer essa batalha e conquistar a 8ª insígnia. Agora que Paulo tem as 8 insígnias, nosso herói pode enfrentar a Elite 4. A Elite 4 são os melhores da região. Se Paulo os derrotar, ele se tornará o maior mestre Ponemon. Mas antes de ir enfrentar a Elite 4, Paulo foi treinar um pouco mais seus pôneis. E ao vencer desse cara, Fluttershy evoluiu de novo. Paulo também voltou para perguntar para alguém como o terceiro Ponemon lendário parou a briga dos outros 2. Essa moça explicou tudo para Paulo, e também disse que tinha sido tudo graças a Wallace, que havia procurado sozinho o terceiro Ponemon lendário. Paulo perguntou para ela quem tinha dito isso, e a moça disse que o próprio Wallace contou. Depois de ouvir isso, Paulo ficou muito irritado e queria muito se vingar de Wallace, mas não sabia como. E é por isso que esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe. Até a próxima, amiguinhos.